Olha aí, pessoal, vamos lá. Tá, vamos exercitar aqui como é que nós calculamos a resistência equivalente. Então, bem, tá, primeiro, ó, vamos nos ater a isso aqui. Uma associação, tá? Associação de quê? Associação de resistores, tá? Então, uma associação, ela é dita em série, por exemplo, quando eu tenho dois resistores que estão ligados ao mesmo fio, tá? Por exemplo, se esses dois resistores aqui, tá, eles forem ligados a uma pilha ou a alguma bateria, uma certa corrente vai atravessar esse fio, tá? E a mesma corrente que atravessa o R1 também atravessa o R2, tá? Então, essa é uma associação dita em série, de tal maneira que a resistência equivalente é simplesmente somar as duas resistências, tá? Isso aqui a gente viu para o caso das duas lâmpadas que ficam uma do lado da outra, tá? Já uma associação é dita em paralelo quando os resistores eles estão ligados, né, a fios diferentes, de maneira que, por exemplo, se esse resistor ele recebe uma corrente aqui, essa corrente ela passa a ser dividida, né, em uma corrente I1 e I2, que atravessa cada um dos resistores, ó, R1 e R2, e depois essa mesma corrente ela se junta aqui, ó, tá? I1 se junta aqui, ó, com I2 para formar a corrente I, tá certo? Para formar a corrente I. Pronto, essa associação é dita em paralelo. E a resistência equivalente, tá? Conforme nós vimos naquele segundo exemplo das lâmpadas, né? É R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? É a multiplicação dividida pela soma, tá bom? Pronto. Então, esse exemplo aqui, o exemplo 1, diz assim, ó, calcule a resistência equivalente dos circuitos abaixo, tá? Aqui são dois circuitos, tá? Eu desenhei só um aqui, tá? Porque para a gente ganhar espaço. Então, vamos lá. Então, o que consiste determinar a resistência equivalente? Bem, eu tenho aqui um ramo, um pedaço de circuito elétrico que tem aqui 4 resistências, né? Se eu quiser a resistência equivalente, é o que? É uma única resistência que vale por essas 4, tá? É o que nós chamamos de resistência equivalente, tá? Uma única resistência que vale pelas 4. Se você observar aqui, ó, essas duas resistências aqui, elas estão em paralelo, tá certo? Como é que nós sabemos? Observe uma coisa. Se uma corrente I entrar aqui, ó, essa corrente ela vai ser dividida em uma corrente I1 e em uma corrente I2. Ó. De tal maneira que a corrente I1 ela atravessa o resistor R3 e a corrente I2 atravessa o resistor 6. Né? E depois essas duas correntes aqui, ó, I2 embaixo e I1 em cima, elas se juntam aqui para formar a corrente I, tá? A mesma corrente que entrou aqui, tá bom? Pronto, então nós temos que 3 e 6 estão em quê? Estão em paralelo, tá? Então vamos determinar o REC desses dois aqui, ó, tá? A resistência equivalente desses dois, tá? Que vai ser o quê? Ó? Vai ser a multiplicação dividido pela soma, ou seja, vai ser 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Isso aqui vai dar 3 vezes 6, 18, dividido 3 mais 6, 9. Então, isso aqui dá igual ao quê? Dá igual a 2 ohms. Isso aqui, esses 2 ohms, eles podem ser substituídos, tá? Ele pode ser substituído pelos resistores 3 e 6. Já nesse caso aqui, ó, 4 e 4, você percebe claramente que eles estão em série. Por quê? Porque eles estão no mesmo fio, né? Se uma corrente, tá, I passar pelo primeiro resistor de 4, essa mesma corrente também passará pelo segundo resistor de 4. Tá certo? Então, isso aqui é uma associação em série. Na associação em série, o que é que nós temos que fazer? Simplesmente somar. Ou seja, 4 mais 4, que dá igual a 8 ohms. E como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, ó, eu vou reescrever esse circuito, tá, com esses valores aqui, ó, tá, que ainda não é o valor final,
tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar no lugar do resistor de 3 e 6 é 2, é um resistor de 2 ohms, tá? Então aqui, ó, 2 ohms. No lugar dos resistores de 4 e 4, né, vai ser um resistor de 8 ohms. Pronto. Ok. Agora, se você perceber aqui, ó, isso aqui está o quê? Está em série, não é? Bem, se está em série, então o resultado disso aqui vai ser simplesmente somar, tá? Então, como é que vai ficar o resultado final? Aqui vai ficar um único resistor, né, que corresponde à soma desses dois, ou seja, 10 ohms. Tá? Portanto, tá, o que é que nós temos? Nós temos que o REC, neste caso, é igual a 10 ohms. Tá? Resistência equivalente desse problema aqui. Pronto, vamos para o próximo quadro, tá? Pronto, tá aí, pessoal, tá? Temos aqui 6 resistores, tá? Que estão dispostos aqui dessa maneira. E nós vamos calcular a resistência equivalente, ou seja, um único resistor que equivale a esses 6, tá bom? Pronto. Ó, se você perceber de cara aqui, ó, você já percebe que 4 e 12 eles estão em paralelo. Por quê? Veja só. Se uma corrente I entrar nesse fio, quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, ela vai se dividir. Tá? Então, uma parte dessa corrente vai para cima, que eu vou chamar de I1, e outra parte vai para baixo, que eu vou chamar de I2. Né? Quando essas correntes se encontrarem aqui, tá? Tanto a corrente I1 quanto a corrente 2, vai formar a corrente I, né? Que vai seguir. Quando essa corrente I chegar aqui, aí ó, para cá vai vir uma corrente, ó, I3, para cá vai vir uma corrente 4, né? Quando essas duas correntes chegarem aqui, elas vão se unir, vai voltar a ser a corrente I, que vai atravessar o resistor de 5 ohms, tá bom? Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte, nesse caso aqui, como a corrente dividiu aqui também, tá? E se juntou bem na junção seguinte, então nós temos dois pares de resistores que estão em paralelo, que é o 4 e 12 e o 2 e 2. Então, ó, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar o seguinte, né? Vamos calcular isso aqui. É 4, isso aqui vai ser 4 vezes 12, dividido, ó, por 4 mais 12. 4 mais 12. 4 vezes 12 dá 48. 4 mais 12 dá 16. 48 dividido para 16, isso aqui dá 3 ohms. Tá? Esse é o resultado de quê? É o resultado desse primeiro paralelo aqui. Tá? É o resultado desse paralelo. Pronto. Agora vamos analisar o paralelo desse aqui, de 2 com 2. Bem, simplesmente nós vamos ter que fazer o quê? Aqui, multiplicar 2 por 2 e dividir aqui, ó. E dividir pela soma de 2 mais 2. Isso aqui vai dar igual 2 vezes 2 dá 4. 2 mais 2 dá 4. Portanto, isso aqui, ó, 4 dividido para 4 dá 1. Então, 1 é o que? É a resistência equivalente. Entre 2 e 2. Então, como é que nós podemos reescrever esse circuito? Vai ser o seguinte, ó. No lugar de 4 e 12, nós vamos colocar, ó, 3. Uma única resistência de 3. Então, vai ficar, ó, 3 ohms. Tá? Aqui, ó, nós temos 1 ohm, que a gente não mexeu nele. Aqui, no lugar de 2 com 2 em paralelo com 2, nós vamos colocar 1. Então, aqui, ó, 1 ohm. E por último aqui, ó, 5 ohms. Pronto. O REC, como todos esses resistores, né? Eles estão em série, ou seja, a corrente I ela passa pelo 3, pelo 1, pelo outro 1 e pelo 5. Então, ó, a resistência equivalente aqui vai ser simplesmente a soma. Tá? O REC vai ser o quê? Vai ser o 3, tá? Mais o 1, mais o 1,
mais o 5. Então isso aqui, ó, vai dar igual a 10 ohms. Tá? 10 ohms é o que? É a nossa resistência equivalente desse problema aqui. Tá certo? Pronto, pessoal. Então, esta aula finaliza aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.